Não se apegue à esperança. Não se apegue à felicidade. Não se apegue a uma família, pois você não merece absolutamente nada. Tudo que você tem será tirado de você. E assim, o pesadelo de Denji se torna realidade. E Nayuta encontra o seu fim, bem quando ela passa a conhecer a si mesma. Chainsaw Man, capítulo 155. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. E eu devo dizer para vocês que esse capítulo foi muito triste, me pegou no fundo da alma. Eu acredito que o Fujimoto conseguiu passar todas as emoções possíveis ali no possível fim da Nayuta, que eu acredito sim que ela acabou morrendo, e eu vou explicar para vocês o porquê disso tudo. Além de, claro, falar um pouco sobre o desenvolvimento da Nayuta, o quanto ela cresceu, amadureceu e encontrou a verdadeira felicidade. Só que aí então, tudo acabou. Antes de mais nada, já agradeço a todos pelo like e a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Seguinte pessoal, esse capítulo foi carregado de tristeza, mas eu vi algumas coisas boas, as mudanças que podem ocorrer em cada um dos personagens dentro de Chainsaw Man. E claro, uma dessas pessoas, ou então demônio, se a gente quiser chamar assim, é a Nayuta, o demônio do controle, que mesmo sendo um demônio, se mostrou muito mais humano do que os próprios humanos. E então nós começamos o nosso capítulo com um cara se levantando naquela multidão e dizendo: ela é apenas uma criança, não vamos matá-la, vocês estão ficando doidos, parece que todo mundo está endoidando, vamos esfriar a cabeça primeiro. E aí um cara do lado diz: pô, mas ela tentou nos controlar e fez com que a gente matasse outras pessoas. Mas aí então ele diz: mas ela é só uma criança, eles não têm provas de nada. Então ali uma mente aparentemente sensata acaba se colocando e protegendo a Nayuta, que naquele momento parece ter se livrado do que estava acontecendo. Porém, o Balen ainda estava com o seu plano em andamento e ele colocaria mais uma vez as suas mãos na mente das pessoas. E aqui vale um grande adendo, gente, que sim, a Nayuta, mesmo ainda sendo um demônio, ela é uma criança. Nós vemos em tudo que ela faz, em tudo que é mostrado pra gente através desse capítulo, que mesmo ali voltando, né, como demônio do controle, com outro nome, como Nayuta e tudo, ela ainda assim era uma criança, ainda estava em desenvolvimento, o que nos mostra que talvez até mesmo os demônios, eles possam evoluir, amadurecer, mudar de ideia. Não à toa, ela é totalmente diferente do que a Makima era. E tudo ali é uma questão de ponto de vista e também ambiente onde ela vive, porque crescendo com o Denji e não com o pessoal do governo que a tratava como uma arma, nós vemos que ela passa a ter uma outra ideia do que é ter uma família de verdade. E aí nós conseguimos enxergar o que o Pochita viu e o que os humanos viram, sabe? Os humanos viram ela, demônio do controle, como uma arma, criaram ela como tal e por isso ela se tornou a Makima. Mas agora, sendo cuidada por um humano, com carinho, amor de verdade, o seu verdadeiro desejo e quem ela é de verdade realmente apareceu, que é essa pessoa que apenas queria ali uma família. Isso é interessante de notar porque mesmo uma pessoa descartável para os outros como Denji foi capaz de transformar até mesmo um demônio em uma pessoa boa, vamos dizer assim. E isso nos faz notar como o verdadeiro valor humano, ele não é valorizado, nem em Chainsaw Man e nem muitas vezes no nosso próprio mundo real. Então, achei que essa parte, ela trouxe essa gama toda de conhecimento pra gente, que se a gente olhar por um outro lado, dá pra ver muita coisa legal. Só que o Balen vai colocar tudo ali em risco, porque ele vai apontar a arma pra própria cabeça, sabendo que aquela arma não tem bala nenhuma, tá descarregada, e aí ele aponta pra própria cabeça e começa a gritar que ela está controlando ele, que vai fazer ele atirar em si mesmo e tudo, começa a pedir socorro, ela tá me controlando, ela fala que é mentira, mas o povo que já estava incitado ali e já percebendo que ela tinha realmente controlado eles anteriormente,
nada tiraria da cabeça daquelas pessoas que a Nayuta novamente estava fazendo a mesma coisa com aquele cara. E é então que aquele povo todo ensandecido de raiva, na loucura, vai lá com suas armas pra cima da Nayuta e nós começamos ali um flashback quando tem ali uma casa queimando, que é a casa do Denji no caso, né? E aí a gente tem uma troca de painel pra gente voltar ali pro passado e ver como o Denji foi acolhendo ela, foi cuidando dela e como ela, que queria preencher o Denji e depois o destruir no final, fazendo o mesmo plano da Makima, como isso se reverteu e na verdade ela que realmente foi preenchida, ela que também estava vazia, acabou sendo preenchida pelo Denji. Então aqui nessa cena, quando a Nayuta olha para todos e todos vão para cima dela, ela mostra aquele olhar de desesperada e a casa queimando, me dá muito sentido que sim, eles realmente conseguiram o que eles queriam, tomaram a família do Denji e até mesmo a Nayuta. Acredito sim que a Nayuta morreu por todos esses painéis e pela forma de escrita do próprio Fujimoto. Ele faz isso e muito na parte 1 de Chainsaw Man e na parte 2 não seria diferente. E se nós lermos também os seus outros one-shots anteriormente à segunda parte de Chainsaw Man, como Don't Look Back, também Goodbye Eri e tudo, nós vemos que traz a mesma perspectiva, mesmo pensamento e também os mesmos, entre aspas, acontecimentos. O Fujimoto é um cara que ele gosta da tragédia em suas histórias, principalmente depois de desenvolver uma parte dos personagens. Assim foi com o Aki, assim foi com a Power, entre outros que acabaram morrendo, a Himeno também. E eu acho que chegou realmente o fim da Nayuta, a casa queimando não foi à toa, ele apenas esconde tudo isso pra gente, pra deixar no mistério, mas sim, eu acredito que a Nayuta acabou morrendo bem quando ela se tocou quem ela era de verdade, o que ela queria de verdade. E aí então, eu acho que se concretiza o desenvolvimento dessa personagem, dela chegar em um certo momento, o demônio do controle em si, e notar que no final ele só queria ter uma família. Ele não precisava destruir as outras pessoas, ele não precisava controlar a todos, ele não precisava do Chainsaw Man para criar um mundo utópico ou qualquer coisa que fosse. E sim, ele precisava apenas de uma família, e ele teve. Foi por pouco tempo, mas ele conseguiu ter toda aquela felicidade. E aí no flashback nós vemos quando a Nayuta ela vai junto com o Denji para casa dele, ele diz que aquela será a nova casa dela e tudo, que eles morarão juntos e tal, e ela começa a sentir pena do Denji. Acredito que ela sente pena principalmente por ele ser um cara que é usado por todos, ele é um tosco, vamos dizer assim, ele não pensa em nada, mas mesmo assim é o cara mais amoroso que a gente pode ver ali em Chainsaw Man. Talvez não o mais amoroso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E por ser um cara desprezado pelos próprios humanos, não podendo ser ele mesmo, ela começa a sentir pena dele, ela começa a notar que ela sente pena dele e que ela quer aquele coração, o coração ali do Chainsaw Man. Ela se pergunta naquele momento por que ela quer tudo aquilo, como se fosse uma coisa dentro da mente do próprio demônio do controle, um desejo natural inerente a ele, que pertence e que sempre vai pertencer a ele. E aí, nisso, ela fica se perguntando, mas quem eu sou, por que eu quero isso e como que eu vou descobrir isso? E aí, ela acessa ali as memórias do Denji, descobre sobre a Makima, o Pochita, os demônios, os desejos ali do Denji. E isso era tudo que o antigo eu dela queria. E a partir dessa compreensão, ela fala, olha, eu ainda não entendo muito bem, então talvez realizando o desejo do meu antigo eu, que talvez fosse mais maduro do que eu consiga compreender de fato quem eu sou, essa busca pela identidade de quem ela é ali naquele mundo, né? Por que ela quer isso? Por que ela quer esse desejo? Não é apenas um querer por querer, será que tem alguma outra coisa? E aí então ela traça o mesmo plano da Makima, que ela vai preencher aquele cara de felicidade e depois vai destruir tudo, para assim dessa forma desfazer o contrato com o Pochita e então separar os dois e assim conseguir o seu objetivo. Só que tudo isso vai pela culatra quando ela é criada pelo Denji e descobre a verdadeira felicidade. Aqueles painéis deles juntos, de tudo que acontecia no dia a dia, os desenhos dela como criança e tal, ela vai sendo criada como uma irmã, como uma filha, e no painel onde eles estão correndo com os cachorros, nós vemos que realmente ela conseguiu encontrar quem ela
era de verdade e a verdadeira felicidade. O que o demônio do controle na verdade queria era apenas uma família. Mesmo assim, ela não consegue compreender quem ela realmente é. E aí então, numa conversa com o Denji antes de dormir, ela fala pra ele: pô, você é um idiota, né? Você não pensa em nada. Mas é esse idiota que tá preenchendo o coração dela. E aí então, a Nayuta dizendo isso pra ele, o Denji fala assim: pô, não fala essas coisas assim bem na hora de dormir e tal, né? E aí ela fala assim: pô, mano, mas você é o Denji, né? Você é um estudante e tal, você também é o Chainsaw Man. Só que assim, quem eu sou, sabe? Eu tô tentando fazer esse plano, mas quem eu sou de verdade? Nisso, o Denji passa a mão assim no seu cabelo e diz: você é a minha família. E aquilo foi o que preencheu realmente o coração dela, e por isso todo esse flashback. Esse flashback normalmente serve para mostrar realmente a morte de um personagem. É um artifício muito usado por todos os autores de mangá, que também é um dos outros fatos que me fazem imaginar que sim, a Nayuta morreu. Alguns vão pensar que ela ainda tem mais parte na história, algumas outras coisas podem acontecer, mas eu acredito sim que ela acabou morrendo naquele momento. Não à toa teve esse flashback, a casa queimando também, dando esse significado de que tudo que o Denji tinha foi tirado dele, até porque ele não merece ter uma família. Porque é nesse momento que o Denji parece, naquele instante, ter um pesadelo de todas essas memórias que a própria Nayuta estava aparentemente se recordando, porque é então que nesse mesmo momento surge uma outra fala ali em um balão, que é de um Denji no seu interior, né? Um Denji criança ali, e talvez a criança maldita, vamos dizer assim, né? Aquela que fala as coisas que o Denji tem mais medo do que, vamos dizer assim, que traz mais terror pro Denji. E são as falas de culpa do seu próprio subconsciente. E é então que aquela criança vai falando: olha só, cara, você nunca teve uma família de verdade, você cobiçava essas palavras, mas você preferiu se transformar em Chainsaw Man e perder tudo que você tinha. Pelo seu próprio egoísmo, você perdeu tudo. Afinal, você nunca vai ter uma família, é impossível você ter uma família, porque você matou o seu próprio pai. Na verdade, ele diz ali: eu matei o meu próprio pai. Então, é uma parte ali da cabeça do Denji de culpa que vai invadindo ele, e é então que ele acorda ali em um hospital, e nós encerramos o capítulo. Pessoal, esse capítulo foi muito, mas muito brabo assim. Eu acho que foi muito bem escrito. A passagem da Nayuta com as pessoas correndo atrás dela e a casa queimando ficaram gravadas muito tempo na minha mente, porque a Nayuta, ela teve aquele desenvolvimento e ela queria preencher o Denji para depois destruí-lo, queria seguir o plano da máquina, mas quando ela compreendeu quem ela realmente era e o que ela de verdade queria, ela nota que ela realmente estava feliz. Por isso que ela não sentia aquele prazer em matar as pessoas, porque ela só queria ter uma família, ela só queria ter alguém ali ao seu lado como família. Então esse era o Denji para ela, o que trouxe uma carga muito dramática para esse capítulo e que também trouxe uma reviravolta para Nayuta, que teve todo um desenvolvimento de uma criança aparentemente egoísta, chata, que queria controlar o Denji a todo momento, mas nós percebemos que no final ela não controlava ele. Na verdade, ela estava apenas seguindo o seu verdadeiro desejo de ter uma família. E aí ela foi preenchida pelo Denji com toda aquela felicidade. E isso é o que traz mais peso para as cenas, entende? Ela ter sido preenchida, os quadros que Fujimoto desenhou ali, deles vivendo numa boa, e mesmo o Denji sendo uma pessoa descartável para os outros, ou até mesmo sendo uma pessoa controlada, besta, idiota, com sonhos idiotas, isso não importa, porque no final era ele quem estava lá para ela, era ele quem era a sua família. Foi um quadro muito bonito, muito triste também, na hora de você olhar o Denji cuidando dela realmente como uma família, porque ali ele estava reconstruindo sua vida. Como a Nayuta diz, aquele garoto estava vazio e ela estava preenchendo ele, só que novamente foi tudo arrancado de dentro do seu peito, sobrando apenas o Chainsaw Man. Nisso agora o Denji vai se questionar de suas próprias atitudes, de tudo que ele fez, porque talvez o egoísmo de se transformar em Chainsaw Man realmente tenha sido um tiro no pé. Porque independente do Chainsaw Man ou não, a sua família poderia estar ali para ele. Agora não está mais. Só que nós também temos o ponto D. O Denji se conhece, ele também quer ser o Chainsaw Man, porque ele é o Chainsaw Man. Ele é aquele estudante e é também o próprio herói. Ele é as duas pessoas, né? Ele não é algo dividido, ele não é algo separado. Tudo faz parte de quem ele é de verdade. E agora só nos resta saber, será que os humanos aceitariam esse Denji
Ou será que eles apenas o chutariam novamente? Assim como o Aki diz lá atrás, você realmente vai se juntar a esses demônios? Eu quero matar todos os demônios. E aí o Denji diz, eu vou me juntar a quem gostar de mim, a quem quiser estar do meu lado. Então o Denji, ele vai focar sempre na sua família, nas pessoas que realmente gostam e querem ele ao seu lado. Esse é quem o Denji é. E infelizmente, o Chainsaw Man e até mesmo as ocasiões da vida sempre tomam tudo que ele tem, o levando para a mais profunda depressão e tristeza. Resta nos aguardar se alguém conseguirá ajudá-lo nesse momento, que eu acredito que vai ser Mitaka Asa. Assim como ela encontrou no Denji a saída para a sua suposta depressão, ou então tristeza, ou como você preferir chamar, né? Agora o Denji vai encontrar na Asa esse mesmo escape, essa mesma pessoa que poderá ser parte da sua família. E quem sabe um dia alguém o ajude a realmente ter uma família que não seja tomada dele, não é? Bom, aqui nós terminamos o vídeo. Agradeço a todos vocês que compareceram junto comigo e um beijo no coração. Espero saber de vocês o que vocês acharam, tá bom? E tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.